não espera, mas Deus já falou muito aqui hoje, através da passagem, né, que o pastor trouxe lá em Jeremias, através de cada louvor, e Deus, Ele confirmou a palavra dessa noite, amém, amados? Atos capítulo 1, aleluia, Jesus, versículo 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, que coisa linda, né? Ver Jesus subindo para o céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, Atos capítulo 1. Essa palavra do 6 ao 11, ela já é uma palavra revelada. Essa palavra, ela já é a garantia da promessa. E aqui nós louvamos, né? Sobre a árvore cortada. A única garantia que a gente tem é a promessa. Meu Deus! E a nossa promessa é Jesus Cristo. Eu quero frisar aqui o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus, ele está ao mesmo tempo que dando uma resposta aos discípulos, ele está dando uma ordem: recebereis poder. Em algumas traduções bíblicas diz assim: mas sejai-vos revestidos do poder do Espírito Santo. Ele não está perguntando se você quer ser. Ele não está apenas falando você quer, não. Ele está te dando uma ordem: recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nesta noite o tema do culto de quinta-feira é a descida do Espírito Santo. Aleluia! Mas para que o Espírito Santo desça, para que ele descesse na terra, foi necessário Jesus subir. Porque enquanto Jesus não subiu, o Espírito de Deus ele não desceu. Foi necessário acontecer tudo o que houve. Jesus vir como homem, 100% Deus. Foi necessário o sofrimento de Jesus, foi necessário a morte de Jesus, e foi necessária a ressurreição de Jesus, para que se cumprisse a promessa da descida do Espírito Santo, para que eu e você recebeste poder. Aleluia, Jesus. E aqui Jesus ele está dando uma ordem aos discípulos. Nessa ocasião, Jesus já havia sido ressuscitado, e já fazia 40 dias que ele estava no meio dos discípulos, ainda operando as suas maravilhas, e ainda ensinando, e ainda instruindo os discípulos. Porque durante todo o ministério de Jesus na terra, ele ensinou os discípulos, ele orientou, ele disse como deveriam fazer. E quando ele ressuscitou, ele ainda continuou andando com eles por 40 dias, ensinando e instruindo. E aqui neste versículo, ele está dizendo a necessidade de ser cheio do poder. Ele não está falando assim: olha, se você quiser. Ele está te dando uma ordem, meu querido. Ele está te dando uma ordem para que você seja cheio do poder. Porque nesse momento, o Espírito de Deus ainda não estava na terra. Os discípulos ainda não sabiam o que era o poder
Espírito Santo. Eles viram muitas maravilhas, eles viram milagres, prodígios, eles viram coisas extraordinárias, eles viram sobrenatural, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles ainda não tinham o poder do Espírito Santo. E só quem tem o poder do Espírito Santo sabe que coisa gloriosa é, né, pastor? Que coisa maravilhosa é quando o Espírito vem e nos enche de poder, e nos enche da presença, e nos enche da graça. Assim como neste instante o Espírito de Deus está aqui e o seu poder está sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia, Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Só que Jesus, ele tinha que subir para que o Espírito Santo descesse. E quando Jesus fala assim para os discípulos: e vós sereis as minhas testemunhas, é para que eles fossem bons testemunhos aonde quer que eles andassem. Porque eles andaram com Jesus. Porque eles andaram com Jesus. E Jesus os enviou para os 4 cantos do mundo para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus, para dizer que Jesus foi, mas ele voltaria, ele voltará. Aleluia. E quando ele diz assim, para que aqueles discípulos sejassem testemunhas deles, era para que eles fossem boas pessoas, para que eles fossem pessoas diferentes. Porque quando ele diz assim, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, é porque a Judeia e a Samaria não se davam bem. Aproximadamente há 700 anos eles andavam em briga, um não aceitava o outro. Quem era da Samaria não descia na Judeia, quem era da Judeia não subia a Samaria, e vice-versa. E eles se provocavam, e eles brigavam porque eles não se aceitavam. E Jesus queria que isso terminasse, Jesus queria que isso acabasse, porque aonde chega o Evangelho tem que chegar o perdão, tem que chegar o amor, tem que chegar a paz, tem que chegar a diferença. Aleluia. Jesus queria que os discípulos entendessem isso, que aonde chegou o Evangelho, tudo tem que ser transformado. Nós não temos que ser os mesmos. Quando Jesus estava ali à beira daquele poço e chegou aquela mulher samaritana, ele sabia quem era ela. E quando aqueles discípulos chegaram, eles falaram: Senhor, ela é samaritana. E daí que ela é samaritana? Ela é uma pessoa que Jesus amava, e Jesus a libertou. E ele queria que aqueles discípulos entendessem que onde Jesus está, algo tem que acontecer. Aleluia. Jesus entrou na minha vida, entrou na tua vida, querido, querida. É para fazer a diferença. E aonde nós estivermos, é para ser testemunho dele, na sua casa, no seu trabalho, na tua escola, na tua rua, no meio da tua parentela. Quantas vidas eu conheço que falam assim: olha, crente como aquele eu não quero ser, é por causa disso que eu não vou para o Evangelho, e é por causa disso que Jesus aqui está falando aos seus discípulos: seja diferente, aonde você for, seja minha testemunha. Adeus. Leve a minha paz, leve o meu perdão. Infelizmente, no meio do Evangelho, dos evangélicos, dos cristãos, muitos não estão levando a paz, muitos não estão mostrando o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido de que Jesus veio para as nossas vidas. Já pensou naquele momento dos açoites, das cuspidas no rosto que Jesus levou, de carregar aquela cruz pesada? Ali estava o meu e o teu pecado, onde eu e você não conseguiria carregar aquela cruz. E ele foi andando por aquelas ruas, subindo, e aquela cruz pesada era o meu e o teu pecado. Já pensou se ele olhasse e falasse: eu não quero mais, o que seria de mim, de você? Mas não,
Ele veio para cumprir um propósito e para nos garantir uma promessa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ele queria que aqueles discípulos entendessem. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o pastor falou algo aqui nesta noite. Nós queremos andar com o nosso próprio bem, com o nosso eu, da nossa vontade. Nós somos vaso, como disse aqui, e o vaso ele não tem, tudo bem, ele se quebra, ele se desfaz, ele desmonta, e o oleiro, Deus, ele refaz o vaso. Só que ele quer refazer o vaso para que esse vaso seja cheio do poder do Espírito Santo, para que esse vaso seja diferente e para que nós não andemos com a nossa própria vontade, porque nós já morremos para o mundo. O Senhor quer que nós entendemos isso. Nós já morremos para o mundo e nós vivemos com Cristo. Se nós vivemos com Cristo, nós temos que ser a diferença. E é isso que Jesus ele estava dizendo para os seus discípulos: sejam diferentes. E ali ele estava ensinando. E quando ele acabou de dar essa ordem, essa orientação, ele subiu para o céu. Que coisa maravilhosa. Os discípulos o viram subindo, aleluia, e sumindo sobre as nuvens. Que coisa linda, que privilégio daqueles discípulos, igreja. Mas a palavra diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas é aquele que crê e confia. Aleluia. Nós não andamos com Ele, mas Cristo vive em mim e em você. Cristo vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles anjos, quando viram dois varões, eram dois anjos. Quando eles viram aqueles homens atônitos olhando para cima, porque Jesus ele estava subindo e o Espírito Santo estava descendo. Aleluia. E eles disseram: olha, da mesma maneira que vocês estão vendo subir, vocês vão vê-lo descer. Jesus vai voltar, igreja. Ele vai voltar e já há indício disso. Está muito próximo. A gente pode sentir, né? Perceber pelas coisas que andam acontecendo. E a palavra do Senhor, ela está, aleluia, Jesus, se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aleluia, sem o poder nós não podemos fazer nada. Sem o poder do Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Mas com o poder do Espírito Santo, nós até damos a nossa vida pela causa do Evangelho. E é isso que Jesus queria que eles entendessem, porque até então eles não estavam entendendo o plano da salvação. E muitos de nós hoje em dia não estamos entendendo o plano da salvação. Mas o Senhor derrama o Espírito Santo, o poder do Espírito sobre as nossas vidas, amém? Aqueles homens, eles não tinham dinheiro, eles não tinham cultura. Nós sabemos que Jesus, né, escolheu cada um em lugares diferentes, locais diferentes. Eles não tinham influência política, eles não tinham proteção do Estado, mas eles tinham uma garantia. Eles tinham a garantia da promessa. Aleluia. Eles tinham a garantia da promessa e uma ordem de Jesus de serem cheios, revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E eles precisavam cumprir a obra missionária. Ainda que eu e você não vá para a África, para a Espanha, para a Europa, para onde seja, mas nós fazemos uma obra missionária dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Não precisa ir para longe. Muitas vezes almejamos, né, pastor? Que o Senhor me envie, mas muitas vezes dentro de casa não fazemos a obra. Meu Deus! E eu quero te dizer, meu querido, que a obra começa dentro da nossa casa. É verdade. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós queremos cuidar das pessoas,
cuidar de fora, queremos fazer tantas coisas e muitas vezes não cuidamos da família, não cuidamos do marido, não cuidamos do filho, não cuidamos da forma que temos que cuidar, e temos que cuidar movidos pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vinha sobre a vida deles para romper barreiras raciais, culturais e religiosas, e é assim na minha e na tua vida. Quando o poder do Espírito Santo de Deus vem, ele rompe barreiras, ele quebra preconceito, ele destrói decretos. O poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele destrói até um diagnóstico médico, que o médico fala assim: olha, vai morrer, não tem jeito, não tem cura. Jesus vai além da medicina, aleluia. E o poder do Espírito Santo, ele te faz você ser curado, transformado, liberto, curado, salvo, fortalecido. É para isso que o poder do Espírito Santo vem sobre nós. Lá em João 14, Jesus ele fala assim: eu vou, mas no meu lugar eu vou enviar o Espírito Consolador, outro como eu. Ou seja, as mesmas coisas que Jesus fazia, o Espírito de Deus veio para fazer conosco também, e ele habita em mim e em você, meu amado, meu querido. Aleluia, Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles discípulos, eles não temeram mais a homens, a açoites, a prisões, a ameaças. Por quê? Porque eles fizeram a diferença, cheios do Espírito Santo. Aqui no versículo, aleluia, 12, disseram assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui vai lá para o capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam lhe falasse. Aleluia! Eles tinham uma ordem e eles tinham a promessa, só que eles não ficaram de braços cruzados, eles perseveraram em oração. Por 40 dias o Senhor Jesus esteve com eles e subiu ao céu. E por 10 dias eles se reuniram e oraram, e oraram, e oraram. E o Espírito de Deus derramou poder sobre eles. Aleluia! O que quer dizer Pentecostes? Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. No grego diz 50º, que quer dizer a ressurreição de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, após essa ressurreição, após 50 dias, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo, e todos foram batizados, e todos falaram em línguas. Oh, coisa maravilhosa! Quando o Espírito de Deus vem e nos batiza e nos enche, aleluia, todos aqui é batizados pelo Espírito Santo, todos falam em línguas, oh glória, é coisa linda, igreja. Para o mundo é coisa doida, né? Mas para Deus é coisa de Deus, é poder de Deus, aleluia. E é desse poder que eu e você precisamos.
Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, os 50 dias após a Páscoa, após a ressurreição de Jesus. E no Antigo Testamento, era uma comemoração feita pela festa da colheita. Havia várias festas o ano inteiro ali em Jerusalém do povo de Israel. Mas essa festa, ela era a última do ano, onde eles agradeciam ao Senhor pelas colheitas, pela comida, pela provisão. Então eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que você, aleluia, fique firme na promessa de Deus. A nossa única garantia, a nossa única esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que nos prometeu nos levar. Lá em João, ainda no capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, aleluia. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Ele está lá, meu filho, minha filha, preparando um lugar para mim e para você, aleluia, Jesus, para nós estarmos lá, reinando com Ele, aleluia, Jesus. Então, meu amado, essa ordem e essa promessa não foi só para os discípulos, é para mim e para você, aleluia, Jesus. A ordem de nós sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo, e a ordem, aleluia, de aguardar a vinda dele, porque breve ele voltará, aleluia, ele voltará, e ele virá dos céus na nuvem, assim como ele subiu, assim como os discípulos o viram subindo pela nuvem, nós o veremos descendo na nuvem, aleluia. Que glorioso será, louvado seja o nome do Senhor. Que glorioso será aquele grande dia, quando Jesus falar assim: vinde, bendito de meu Pai, entre no reino, possui a terra que é tua por herança. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas triste será para aquele que ele olhar e disser assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ele está nos dando uma ordem, e nós temos uma promessa: sejai-vos cheios, revestidos do poder do Espírito Santo. Esse poder é de graça para mim e para você. O preço já foi pago. O preço já foi pago. O que eu e você temos que fazer? Somente orar, buscar, obedecer e confiar. Louvado seja Deus, e fazer a vontade dele, aleluia, Jesus. Nem todos que é habitados pelo Espírito Santo é cheios do poder do Espírito Santo. Nossa, é forte. O Espírito Santo, ele pode habitar em você, mas isso não quer dizer que você está cheio do poder dele, porque para estar cheio do poder dele é necessário a busca. Aquelas pessoas, aqueles discípulos, junto com aquelas mulheres e com mais muitas pessoas que depois se juntaram ali, eles permaneceram e perseveraram em oração por 10 dias fora o que eles já tinham buscado. Por isso que desceu o Pentecoste, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida deles. Então eu quero te dizer que nem todos que são habitados pelo Espírito Santo está cheio do poder dele. Como pode isso? A partir do momento em que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, nós já recebemos o Espírito de Deus. Aqueles discípulos, aquelas pessoas no passado, não tiveram o privilégio que eu e você temos. Imediatamente quando nós aceitamos, o Espírito de Deus, ele já vem habitar em nós. Isso já é a garantia. Nós somos selados pelo poder, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós temos o selo da promessa de Deus, nós temos o selo da promessa. Essa é a nossa garantia. Mas para ser cheio do poder é necessário buscar, perseverar na oração, é necessário orar sem cessar, é necessário se santificar, é necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. É
tinham que fazer a diferença em todos os confins da terra. E nessa noite Deus está falando para mim e para você: faça a diferença aonde você estiver e seja revestido do poder do Espírito Santo. Que aonde você estiver, aleluia, Jesus, o poder do Espírito Santo venha sobre a tua vida, através da tua perseverança, através da tua busca, através do teu zelo por Ele, porque o Senhor, Ele zela por mim e por você. Ele zela pela palavra para se fazer cumprir nas nossas vidas. A palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela não é morta. A palavra dele, quando nós a declaramos, ela se cumpre, meu amado. Ela se cumpre. Há quantos mil anos essa palavra ela foi escrita? E hoje ela está se cumprindo na minha e na tua vida, nos fazendo entender que nós temos que ser cheios do poder do Espírito Santo, porque sem poder nós não conseguimos nos levantar, sem poder nós não conseguimos nada, mas cheios do poder nós conseguimos, nós podemos tudo naquele que me fortalece, todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Mas sem poder, nem nada de unção, nada de se levantar. E com poder Ele nos faz forte, mesmo na fraqueza. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque se a gente for cheio do poder do Espírito Santo, a gente é forte, mesmo na fraqueza, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nas perseguições. Se a gente for cheio do poder, aleluia, Jesus, nós seremos fortes, porque Ele nos fortalece. Amém? Então que você nesta noite entenda: não basta o Espírito de Deus habitar na tua vida, basta você ser cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Dá tempo de fazer uma oração, né, pastor? Se põe de pé por gentileza. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com essa palavra. Amém. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade e ele sente, né, as emoções. Ele sente tristeza, ele sente alegria, ele sente prazer quando nós, aleluias, o invocamos, e quando nós pedimos a Ele que nos dê poder. Ele sente esse prazer. Então aí, do seu jeitinho, peça a Ele para te revestir do poder dele. Peça a Ele para que você seja cheio do poder do Espírito Santo. E não importa o que você estiver passando, se você for cheio do poder, você é mais do que vencedor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, e te bendizemos por esta noite gloriosa. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra. Oh Espírito Santo, aleluia, é uma noite de derramamento do Teu Espírito, Pai. É uma noite da descida do Espírito Santo sobre nós. E nós não vamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira como nós entramos. Nós vamos sair daqui diferente. Nós vamos sair daqui entendendo, papai, aleluia, a necessidade e a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Espírito de Deus, derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós, Espírito Santo, o Teu poder, meu Senhor, a Tua unção, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra a barreira, a unção que desfaz o mal, desfaz o laço, o embaraço, a perturbação, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos reveste com Teu poder, nos reveste com Teu poder, nos reveste com Teu poder, com a Tua glória, Senhor amado. Que a Tua glória, Senhor, ela esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Que nós sejamos a diferença. Aqueles discípulos, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles foram, Senhor amado, cumprir o ID, pregar o Evangelho e fazer a diferença. E toda a terra, Senhor, foi, Paizinho querido, transformada pelo
Nós estamos aguardando a promessa, nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador, o nosso amado, o nosso noivo, o desejado, Pai. Nós o aguardamos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, pastores. Amamos vocês, viu? Recebam um abraço, um beijo do pastor Paulo da igreja e cada um de vocês. Amém? Que Deus os abençoe e as palmas louvam o Senhor.